Jupi é minha terra, né? Nasci aqui. Eu saía, mas eu sempre queria voltar para cá. E hoje, né, é minha morada novamente. Jo Gomes é uma menina que desde muito cedo já tinha muitos sonhos, né? Tinha muitos sonhos e uma das pessoas que fez chegar a Jo Gomes que é hoje foi meu irmão, um irmão que eu tinha que ele infelizmente faleceu muito jovem, né? Faleceu quando ele tinha 18 anos e o sonho dele era me ver nos palcos. Ele não sabia exatamente fazendo o quê, apesar que automaticamente eu acredito que ele mesmo assim sabia, porque ele fazia instrumento de brinquedo e fazia um pedestal no microfone e chamava a vizinhança e me colocava para cantar. Então ele queria que eu cantasse e tocasse, já estava nítido, né? Uma pessoa que sonhou muito, que sofreu muito preconceito, que sofreu muita humilhação, mas que acima de qualquer coisa, uma pessoa que acreditava tanto em si mesmo que passou por cima de tudo isso, né? E em tudo que acreditei em mim mesmo, eu fui até o final. É porque assim, é como eu disse, era tanta dificuldade, era tanta coisa que impedia, porque o meu sonho sempre foi ser cantora. O meu sonho era ser cantora. Só que na época que eu comecei a cantar, era muito nova. Naquela época, se, por exemplo, tivesse uma música que o tom fosse bem alto e eu fosse a cantora de uma banda, se eu não cantasse naquele tom, eu não sabia cantar. Os músicos daquela época não sabiam fazer o transpose de notas para poder eu cantar numa zona confortável, né? Para minha voz. Eu também tinha tireoide, não sabia. Tinha muita dificuldade porque tinha problemas emocionais, né? Que ficava nervosa. Aí em tudo que eu ficava nervosa, minha tireoide atacava e eu ficava quase sem voz. Ela me dominava porque eu não conseguia mostrar. Então assim, para mim chegar até cantar, eu tive que começar a tocar. Que foi justamente quando eu comecei e eu disse, eita, é isso que eu quero realmente, né? Que foi do nada, assim. Um amigo meu queria ficar com uma das meninas do show e pediu para mim ir lá tocar no lugar dele para ele poder ir namorar e disse que no instante voltava. Foi assim que tudo começou. Ele não voltou, quem terminou o show fui eu, aí foi o primeiro cachê que eu ganhei, R$2. Foi meu primeiro cachê que foi tocando com Filhos da Terra no mercado público. Se não tivesse montado minha própria banda, eu acho que talvez eu não tivesse tido a oportunidade, não, porque todo mundo dizia uma coisa, me bloqueava por algum motivo. A questão também, eu acho que é bom frisar, né, porque está falando de assunto de mulheres, de espaço, né? A questão de ser uma mulher que não tinha vaidade igual a maioria das mulheres, que foi uma das coisas que foi muito forte, que é a questão do preconceito. Eu sou mulher, mas eu não gosto de colocar um salto, eu não gosto de colocar uma saia, ou qualquer coisa parecida. Então, para ser cantora, tinha que ter tudo isso naquela época. Então, tudo isso me bloqueava e ninguém queria que eu fosse cantora. Aí, agora foi que eu vim provar que, mesmo sendo natural, simples, da forma que eu sou, o que importa é o meu talento e não qualquer outra coisa. Quando eu não estou nos palcos, eu estou com os amigos, estou ajudando algumas pessoas, estou curtindo minha família, minha mãe principalmente. E a única coisa que está faltando, que daqui uns dias vai ter de volta, é Jo Gomes no rádio. Rádio Comunitária Jupi, alguma coisa assim. E ele era bem novinha. Aí a única oportunidade que eu tinha no rádio, aí ele dizia, hora certa, eu chegava e dizia 10 horas. Pronto, acabou. Essa era a minha participação. Eu ia 6 da manhã, ficava até não sei que horas, aí eu só participava para dizer a hora. Era meu único momento. Foi assim que começou. Para mim, a conquista foi sobreviver literalmente e oficialmente de música. Para mim, isso foi o ápice da minha carreira, porque não é fácil você sobreviver só de música, não. Não. Se dependesse dos outros, eu não tinha me tornado um músico que eu me tornei. Não tinha tirado carteira de habilitação, que todo mundo dizia que carteira de habilitação de músico só quem tirava era homem. É tanto que eu fui a primeira mulher, né? A tirar aqui em Pernambuco. E graças a Deus, apenas com 9 mil, o resto tudo 10. Então, assim, eu acho que a gente tem que colocar amor no que acredita. E se a gente não tiver fé, a mesma fé que você tem em Deus, você tem que ter em você. Para dizer que com Ele você tudo pode. Né? Porque se você não acreditar em você mesmo, se você for esperar por os outros, você vai acabar simplesmente desistindo. E esse foi o segredo. Se eu tivesse desistido, por conta de tanta dificuldade, né? De tanto preconceito, porque tinha muito preconceito. Principalmente na minha época, a mulher tocando percussão, misericórdia. Achar que eu não ia conseguir tocar um show inteiro porque eu não ia ter resistência física. Foi um dos que mais falavam, né? Não vai aguentar não, quando tu tocar 10 músicas aí, vai estar cansado, não vai aguentar não. Isso aí é coisa de homem. Só homem vai aguentar tocar, porque realmente, não vou dizer que também é fácil, né? Porque eu não vou estar mentindo. Fácil não é, mas por que uma mulher não pode conseguir? Porque ela não pode, se ela se dedicar a treinar muito, a procurar a forma de fazer que tire um som, que às vezes não precise se acabar igual tem homem que não sabe tocar, que pensa que sabe tocar.
Aí fica morrendo, colocando força, e às vezes eu vou com um jeitinho e tiro o mesmo som deles e colocar força. E aí? O que supera é a inteligência e não a força, né? Teve uma banda do Lajeado que eu toquei, que era uma banda de pagode. Muita gente. E resumindo, muitos homens. E a única mulher, eu. E muita gente dizia que eu não deveria tocar porque era um ambiente que não ia me caber, porque só tinha homem. E eu ia estar de mulher no meio. Minha motivação sempre foi meu irmão. Para tudo. Né? Porque como ele gostava de arte, ele gostava de reunir as crianças, como ele disse, do bairro, para poder fazer todo mundo. Porque ele gostava de ver as pessoas felizes. Eu acho que não tem, na face da terra, nada que seja mais forte do que a arte no geral. A gente falando arte no geral, quem interpreta a música, quem não tem uma música que ou lhe deixa triste ou lhe deixa feliz, ou que lhe causa uma emoção que você segura o choro, prende o choro. Música tem um poder inacreditável. Eliane Rainha do Forró é uma inspiração para mim, porque quando eu assim, achei que eu queria cantar, era ela que eu ouvia. E depois de Eliane, Neide Souto, cantora da banda Chá de Hortelã, foi uma das grandes inspirações da minha vida. Eu agradeço a quem não me deixou cantar quando eu queria. Se quiser alguma inspiração, procure saber da minha história, só para entender que não só fui eu que acreditei em mim. Eu acredito no poder da mulher em si. Eu acredito que a mulher tem um poder de transformar o mundo, não só através do amor, né? Porque a gente já tem isso vindo de Maria. Mas acreditar que ninguém pode dizer o que ela é capaz de fazer ou não. Se ela, como eu, se você, né, mulher, assim como eu, achou que não existiria diferença entre um homem fazer alguma coisa e eu também fazer, e que eu poderia fazer, porque não é só percussão, tem várias outras coisas, várias outras profissões que eu tenho, né, que quando eu também fui fazer, era só homens que tinham. Por exemplo, quando eu fui carteira, só era um homem que era carteiro. Tinha mulher que entregava carta, que estava no meio da rua, levando carta para cima e para baixo, entregando. E teve várias outras coisas na minha vida, eletricista, várias outras coisas que eu tenho como profissão também e que eu já fiz que só eram cargos ocupados por homens. E eu acredito que, da mesma forma que eu vejo várias histórias de outras mulheres que conseguiram ocupar vários cargos, né? Como, por exemplo, Dilma Rousseff, presidente do Brasil, e outras mulheres, para servir de inspiração e acreditar que a mulher tem potencial, tem esse poder e que o primeiro passo é fazer com amor. Tudo que eu digo às pessoas, independente de ser homem, mulher, seja o que for, seja o que você for fazer, mas que faça com amor. Se tiver amor, tudo vai dar certo. E mesmo você sendo mulher, mesmo que disserem que nenhuma mulher nunca fez, você vai prova, porque você pode e você é capaz.